Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, tá? A gente falando um pouco sobre as questões da Segunda Guerra, tá? Novamente falamos no bloco anterior, falamos um pouco da participação do Brasil, tá? Nos blocos anteriores falamos da Segunda Guerra e também de exercício. Nós vamos trabalhar mais com exercícios sobre a Segunda Guerra Mundial para o Enem, tá? Primeira questão da PUC Campinas, tá? Ela é recente, de 2018. A Segunda Guerra Mundial foi polarizada por dois grandes blocos de países, que no início do conflito sofreram algumas modificações em sua composição. Um importante país em termos geopolíticos que oscilou sua posição no início desta guerra foi, tá? Então vamos lá, vamos falar de um país que teve uma mudança importantíssima dentro do desenrolar da guerra, tá? Letra A, então vamos lá. A Argentina, a gente logo elimina porque a Argentina ela não mandou tropas, tá, para a Segunda Guerra Mundial, mas a gente continua lendo. Cujo governo era simpatizante declarado do eixo, tá, mas que por pressão norte-americana foi obrigado a declarar-se favorável aos aliados e envio de tropas em colaboração. No caso, se fosse o Brasil, a questão estaria também correta, tá? Letra B. A Espanha, que apoiou oficialmente os aliados, já está errado, porque apoiou o eixo. Tanto é que o general Franco ele assume o poder dentro da Guerra Civil Espanhola. Pode continuar lendo. Até a decisão de Franco de combater os comunistas por seguintes unir-se ao eixo, né? Então está errado a questão por esse motivo, tá? Letra C. O Japão, simpatizante dos aliados, que no entanto, após ser atacado por tropas russas, aliou-se aos países do eixo. Não, isso foi um acordo que eles fecharam, né, entre Japão, Itália e Alemanha, tá? Que vou chamar ela de Roberto, né? Que é as três capitais: Roma, Berlim e Tóquio, tá? Então é importante a gente salientar isso, tá? E letra D. A Itália, que desde o início era resistente aos planos da expansão nazista, mas decidiu apoiar esse projeto político ao ser atacada por Inglaterra e França. Não! Até porque a Itália é o passo para desenvolver o fascismo. Então chegamos à resposta correta, a letra D. Tá? Desculpa, letra E. A União Soviética, que mantinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas diante da invasão alemã, sem declaração de guerra, rompeu o acordo e combateu ao lado dos Estados Unidos e demais aliados. Primeira questão, letra E de escola, tá? Importante a gente salientar isso. Então nós vamos partir agora para a segunda questão, tá? Importante. Então vamos lá. Também da PUC, 2018. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética encontrava-se em plena era stalinista. Era de Stalin, Joseph Stalin, um homem de ferro. Essa era, então vamos lá, decaiu em termos de poder político ao serem denunciados pelos Estados Unidos os crimes de Stalin em 1956, revelando as atrocidades decorrentes da coletivização da força numa operação denominada Cortina de Ferro. Não, até porque a Cortina de Ferro já começa depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, letra B. Sobreviveu à Guerra Fria. Como a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, a gente não está falando desse momento, tá? Porque o Stalin não sobrevive à Segunda Guerra e não sobrevive, desculpa, à Guerra Fria. Consolidando o modelo de socialismo e culto à personalidade. Não, isso já estava fora. Que se disseminou por vários países por meio do Pacto de Varsóvia. Não, está errado. Letra C. Manteve-se com grande base de apoio popular até os anos 80, por ter levado a União Soviética a um salto de crescimento econômico por meio da indústria de bens de consumo duráveis, que transformou esse país na segunda potência socialista mundial, somente atrás da China. Também está errado, tá? Está equivocado essa questão. Então chegamos à resposta correta, letra D. Perdurou até a morte de seu líder Joseph Stalin em 1953, sendo caracterizada por um governo marcado sob forte autoritarismo,
regido planejamento econômico e centralização do poder no Partido Comunista. A resposta correta, letra D, tá? Então nós vamos falar um pouco da letra E. Desfaleceu-se com a desintegração da União Soviética após sua derrota na Coreia, da Guerra da Coreia. Momento em que o país do leste europeu, denominado por Stalin, passaram a reivindicar novamente sua condição de república autônoma e democrática. Isso não ocorreu, tá? Então, segunda questão, letra D, resposta correta. Agora a gente vai partir de um fenômeno, tá? Então vamos lá. Terceira questão. Em 35 e 45, em 39 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, porém em 41 acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Aí lá vem aquela pergunta. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que letra A. O governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito? Não, até porque o Brasil jogava tanto com os aliados quanto com o eixo. Letra B. Os alemães fundaram o navio brasileiro no final de 41? Está certo. Porém, a questão está falando de acordos internacionais, tá? Letra C. A FEB participou da campanha da Itália como participante do 5º Exército Norte-Americano. É a resposta correta, letra C. Até porque os brasileiros foram receber treinamentos nos Estados Unidos antes de ir para a Europa, tá? Continuando, letra D. A Alemanha declara guerra ao Brasil em 41? Não declara, é o contrário, tá? Letra E. O dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas na Itália, não no dia D, tá? Então, pessoal, essas foram algumas questões sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Acompanhe aqui o nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos ter algumas lives essa semana, tá? Nós vamos fazer um vídeo falando um pouco sobre o Enem, como é o Enem na pandemia, e levando para vocês sempre o melhor, tá? Então, gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.